Bom dia, senhor presidente, deputado Fernando Santana, bom dia, deputada, bom dia, deputados. Senhor presidente, tendo em vista que as sessões ainda não voltaram à normalidade, os deputados têm que tratar de muitos temas nos seus pronunciamentos. Eu queria aqui, senhor presidente, tratar de 5 temas distintos. Obviamente, todos de muita importância. Eu queria começar com muita sobriedade, com muita solenidade, com muito cuidado, sobre o fato que estarreceu a todos nós da prisão em flagrante do vereador Ronivaldo aqui de Fortaleza. 3 coisas eu queria fazer aqui, me juntar, obviamente, a todas as expressões de estarrecimento, mas também de solidariedade à vítima e de cobrança de responsabilização. Fatos deste viés, obviamente, devem ser apurados com muito rigor, e o governador do Estado já se pronunciou nesse sentido. O Partido dos Trabalhadores também, o Partido de Vossa Excelência, eu queria dizer aqui, já comuniquei ao partido que as medidas tomadas em tempo célere e com muito rigor, são a exigência que a sociedade demanda, a solidariedade à vítima e às suas famílias e, obviamente, a responsabilização na medida da responsabilidade do autor, no caso do vereador. Eu aprendi há muito que a força vem da coerência. Nós precisamos demonstrar a coerência, nós precisamos ser exigentes com a coerência, nós precisamos ser pautados pela coerência, Deputada Érica, que agora aqui está, a deputada Augusta, procuradora da mulher, há pouco nós nos encontrávamos ouvindo os relatos das mulheres, não era, deputada Érica, sobre a violência. E eu queria aqui, portanto, não poderia me furtar a fazer de público, de maneira muito sóbria, de maneira muito solene, fazer essas 3 pontuações. A apuração rigorosa e exemplar do fato, a responsabilização na medida da responsabilidade, de acordo com a lei, a solidariedade à vítima. E aqui eu estendo esta solidariedade às mulheres em geral, mas eu vou particularizar as mulheres do Partido dos Trabalhadores e as mulheres da Democracia Socialista, organização da qual eu fiz parte, foi absolutamente fundamental na minha formação e eu sei o compromisso daquela organização com a luta das mulheres. Mas deputado Fernando, Deputado, quando possível, uma parte. É sobre esse tema, deputada? Sim. Por favor. Deputado, quero parabenizá-lo e também me solidarizar com a vítima. Lamentável a gente acordar com a notícia dessa natureza, apesar de sabermos que a violência está presente diariamente no cotidiano de muitas mulheres, infelizmente ainda, mas é preciso que a gente reforce a nossa fala, a nossa luta em defesa das mulheres, em combate às violências, em respeito à vida acima de tudo. Então, eu quero parabenizá-lo, dizer que a gente, enquanto procuradora adjunta, enquanto mulher aqui que representa muitos, a gente sente muito pelo ocorrido e deseja, sim, que seja célere e que seja levado muito a sério, para que não seja normatizada a impunidade, para que as pessoas realmente despertem, especialmente os homens, para o respeito que tem que ter para com as mulheres e com a vida delas especialmente. Obrigada. Eu que agradeço. Por mais duro que seja, até porque o parlamentar é uma pessoa do nosso convívio há muitos anos, exatamente isso nos cobra coerência, a todos nós. E nós temos que dar essa coerência, nós temos que ser responsáveis. Deputado Fernando, inclusive, eu ontem havia ligado ao deputado Guilherme como presidente, comentando, e fiz o elogio a vocês pela celeridade, pela firmeza, e também me solidarizando às mulheres, à vítima, e dizendo que situações como essa sobretudo, nos conclamam, nos responsabilizam, nos convocam para que os nossos valores sejam, mais uma vez, afirmados de que uma vida sem violência é um direito das mulheres, é um direito de todos, mas especialmente das mulheres, senhor presidente. Muito grato, deputada Érica.
Mas, senhor presidente, na semana passada, eu queria dar ciência ao plenário, eu estive no Cariri. Eu estive no Crato e no Juazeiro, acompanhando uma missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Estadual de Direitos Humanos, do Fórum Cearense da Luta Antimanicomial, do Conselho, também presente esteve o Conselho Estadual de Saúde. Deputado, o senhor que é do Cariri, e todos aqui que conhecem a região, eu quero, sobretudo, falar às pessoas do Cariri, os fatos que aconteceram em agosto, daquela casa manicomial, em que foram encontradas 34 mulheres em situação de crueldade, em situação de desumanidade, em que há um réu preso. Ontem, inclusive, houve audiência. Eu quero aqui, o Ministério Público do Estado, na pessoa do doutor José de Deus, foi também muito célere na apresentação da ação penal. O réu está preso. Eu quero dizer que eu fiquei absolutamente chocado com a situação de como muitas pessoas em sofrimento mental estão sendo tratadas. O seu Crispim, que é uma liderança importante da luta antimanicomial, um usuário do serviço CAPES, como ele bem mesmo diz, que ele foi salvo pelo CAPES, ele me ensina muito. Uma das coisas que ele me ensinou é que manicômio não é só um equipamento, manicômio é uma prática. Manicômio é uma prática. E essa prática, ela pode se encontrar, inclusive, escondida, sob cuidado. A ideia de retirar a liberdade e a autonomia das pessoas e, inclusive, explorá-las economicamente. O que aquela casa, que chamava Água Viva, ligada a uma determinada comunidade religiosa, repito, cujo responsável está preso, ela, em nome de um certo cuidado, na verdade, ela fazia um contrato de adesão, de exploração econômica, com prazo e preço fixo, de no mínimo 7 meses. Ficava evidente ali também uma situação em que se encontravam essas mulheres, muitas delas vítimas de exploração econômica, vítimas de negligência. Ficou evidente também vários furos na rede de monitoramento e fiscalização, vários vazios assistenciais, e em que esses vazios assistenciais, eles produziram esse tipo de violação. Daí a necessidade, aqui eu dou ciência ao plenário e à sociedade cearense dessa missão, que cumprimos com muita responsabilidade, ir ao território, ouvir as vítimas, ouvimos o prefeito, ouvimos a secretária de saúde, ouvimos o movimento social, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ouvimos os gestores. Ou seja, ouvimos todos. Possível, deputado. Ouvimos todos. Deputado Carlos, o senhor que é médico, quando falta a assistência, abre-se a porta para a violação. A falta do cuidado gerou esta situação de tratamento desumano, cruel e degradante com estas mulheres em situação de sofrimento mental. Depois de descoberta esta casa em agosto, foi descoberta uma outra casa também no Crato para jovens homens em situação de uso abusivo de drogas. Então é muito importante, e aqui nós tivemos uma excelente reunião, quero dizer, com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, com a Secretaria de Direitos Humanos, com a Secretaria de Álcool e Drogas, o secretário Hilário, a secretária Lia, a secretária Luciene, o coordenador Davi. Tivemos aqui em Fortaleza também uma reunião com o Conselho de Direitos Humanos e com o Ministério Público. Ou seja, esta missão, cujo relatório deve sair em breve, ela diagnostica vazios assistenciais, vazios de fiscalização e da necessidade da gente avançar na defesa da política de saúde mental. Deputado Carlos. Na verdade, deputado Rosendo, Vossa Excelência, que é um defensor da luta antimanicomial e que no passado foram registrados casos gravíssimos, teve um caso do Maranhão, e para quem conhece e trabalha com saúde mental e saúde pública, sabe que isso também é uma política de financiarização, de se ganhar dinheiro, transformar o doente mental apenas num instrumento para ganho, colocar dentro de estruturas de péssima qualidade, não podemos deixar de dizer que em detrimento de serviços sérios que existem no país. Mas isso é uma prática comum,
Eu queria lhe parabenizar, eu acho que você está montando essa estrutura de fiscalização, que devia percorrer todas essas entidades que prestam esse serviço no Estado de Ceará. Vocês devem estar associados também a essa casa, à Comissão de Saúde e, no caso, o MP, a Defensoria Pública, e toda a estrutura que se faz necessária para fazer essa blitz. Eu acho até, deputado, que essas blitz de saúde, para poder avaliar, eu chamo de blitz, para ficar mais simples para a população entender, a gente precisa fiscalizar esses serviços de uma forma efetiva e não pontual, mas de uma forma que seja definitiva, por todo o mandato. Porque realmente isso persistiu. E nesse governo federal houve um fortalecimento, uma tentativa de fortalecimento dessa questão dos manicômios. Existem lobbies, lutas nacionais e linhas de raciocínio, e você sabe que quem trabalha com doença mental tem essa visão e essa necessidade de fortalecer essa luta antimanicomial. Parabéns. Muito grato, deputado Carlos. Deputado Fernando, deputado Osmar, eu queria aqui tocar numa outra missão, inclusive o deputado Fábio esteve aqui comigo ontem falando sobre isso. Eu falei desta missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos sobre saúde mental, mas, deputado Osmar, o Conselho Nacional de Direitos Humanos esteve aqui também, deputado Fábio, na missão Despejo Zero. Depois de amanhã, completa-se o prazo, deputado Fábio, da liminar na ADPF 828. Eu vou, para evitar o juridiquês, eu vou ser muito objetivo. Durante a pandemia, em que mais do que nunca a segurança do teto, a segurança da casa se mostrou fundamental para a vida, muita gente perdeu a casa por despejo, por crise econômica, né, por reintegrações de posse. Por isso mesmo, um grande movimento gerou-se em várias casas parlamentares, em vários tribunais, em vários movimentos sociais, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, a Plataforma de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, um grande número de entidades, a campanha Despejo Zero, para dizer o seguinte: não, todo despejo é uma violência, despejo na pandemia é uma violência maior. O nosso partido entrou, deputado Fábio, com uma DPF 828, o ministro Barroso exarou uma liminar, dizendo que, olha, não pode ter despejo na pandemia até o dia 3 de dezembro, porque as pessoas, inclusive pelo risco sanitário. Hoje é dia 1º de dezembro, eu aqui da tribuna da Assembleia, eu gostaria muito de que fosse a nossa voz chegasse até o STF, ao ministro Barroso, clamando para a extensão do prazo da liminar, até porque a pandemia não acabou. Gostaríamos muito que a pandemia tivesse acabado, mas eu repito, todo despejo é uma violência, um despejo na época da pandemia é pior ainda. Mas, deputado Fábio, nós visitamos com o Conselho de Direitos Humanos, com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a vereadora Larissa, a co-vereadora Adriana, na nossa cara, o vereador Gabriel, também da Câmara de Fortaleza, com o Conselho Estadual, o Ministério Público, Defensoria Pública, fizemos uma audiência aqui com mais de 200 comunidades, em que vieram Secretaria das Cidades, a Bitafor, a Uiplanfor, a AGFIS, para tratar dos despejos administrativos. Nós falamos aqui, deputado Fábio, de que, veja, não tem política habitacional no governo federal. O governo federal acabou com a política habitacional. Agora, os estados precisam fazer política habitacional, os municípios precisam fazer política habitacional. Na semana passada foi aprovada aqui uma autorização de empréstimo da ordem de 150 milhões de dólares para estrada. Eu disse, por que não pega metade desse dinheiro para fazer política habitacional de interesse social? O senhor que tem base lá no Grande Pirambu, Barra do Ceará, o senhor sabe hoje como está muito mais difícil, inclusive, ter a segurança do teto. Por isso eu queria falar também desse nosso compromisso com a luta pela habitação. Deputado Osmar, por gentileza, eu queria enfrentar um outro assunto. Por favor. Não sei se o deputado Fábio quer falar disso. Deputado Fábio... Tá bom. Deputado Fábio, eu ouço o deputado Fábio e trato de outro assunto. Primeiro, parabenizo o nobre deputado Renato Rosendo
dessa luta, né, das moradias. E uma das minhas falas na semana passada, deputado Rosendo, foi isso, né? Eu apartei, Vossa Excelência. E a preocupação, na hora que a gente aprovou, né, como o senhor mesmo votou a favor do empréstimo, que é importante para o Estado, só que pedindo, clamando que seja também investido em políticas públicas de habitação popular. O governo federal, né, terminou o que estava em construção, algumas unidades, inclusive o atual presidente veio, entregou no início, se eu não me engano, do ano passado, mas não tem nada sendo construído de moradia popular habitacional com verba do governo federal, não tem. Então, eu clamei também, junto com Vossa Excelência, que o nosso, né, o governo que tem um excelente trabalho nessa área habitacional, amplie mais ainda. Né? Nós não temos, eu expliquei as condições das pessoas que foram desapropriadas, pessoas que estavam em linha de obra, né? Importantes obras em toda Fortaleza, em todo o estado do Ceará, mas eu falo especificamente em Fortaleza, que eu milito ali mais na região do Grande Pirambu, pessoas que tinham suas casas 20, 30 anos, que aceitaram ir para um aluguel social para passar obra, que estão no aluguel social e não têm a perspectiva de quando receberão essas casas. Perfeito. Não tem essa perspectiva. Não é culpa do governo do Estado, da Prefeitura, era no programa que tinha federal que não tem mais. Então, eu rogo, né, que seja colocado mais projetos na área habitacional para atender não só as pessoas da área desapropriada, mas como todas inscritas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Fábio. Deputado Fábio, eu agradeço, mas eu queria fazer um registro todo especial, elogioso e de gratidão ao escritório Frei Tito de Alencar, uma das experiências mais bonitas de defesa de direitos humanos que o Brasil tem, sediado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará há 21 anos, a doutora Maiara, a doutora Cecília, o doutor Miguel, o doutor Péricles, a doutora Lourdes, os advogados e advogadas selecionados por seleção pública, fica aqui o meu preto de gratidão. No último, eu pediria um tempo a mais, por gentileza, para falar da data de hoje e concluo. Presidente, deputado, desculpa, eu já dei 3 minutos, jamais, e ainda tem 50 segundos para Vossa Excelência. Bom, deputado Osmar, hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Eu quero convidar a Vossa Excelência e a todos e todas aqui da casa, às 14 horas nós vamos receber a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS e também a Associação dos Cuidados de Pacientes com Tuberculose. A pandemia piorou muito a situação das pessoas que vivem com HIV e AIDS, as pessoas que têm tuberculose incidente relativa. Hoje, às 14 horas, aqui na casa, e eu queria, mais uma vez, nesse 1º de dezembro, como sempre eu faço, reivindicar proteção social, saúde e prevenção, porque, lamentavelmente, o HIV e AIDS ainda são uma epidemia no mundo e, especialmente, no Brasil. Muito obrigado. Próximo orador, disporá de até 15 minutos, deputado Romeu Aldigueri.